Pessoal do segundo, a gente vai começar então, agora no segundo bimestre, tratando de matrizes, né? Como que a gente consegue montar uma matriz, o que é uma matriz, como reconhecer uma matriz. Da página 6 aqui até lá perto do meio da apostila, a gente vai acabar ficando só nesse conteúdo aqui, trabalhando com esse tipo de conteúdo. Na verdade, quase o bimestre inteiro. Vocês vão entender como que faz, só que eu vou dar uma simplificada aqui nesse esquema que eu montei, e vocês podem copiar no caderno de vocês. Primeiro a gente precisa entender o que é uma matriz. Se for necessário, vocês parem o vídeo para copiar, tá? Bom, matriz então, que é a matéria que nós vamos estudar agora. Vocês, como conceito, definição, a gente pode dizer que matriz é um dispositivo matemático, então foi um meio que a matemática encontrou de organizar os números em linhas e colunas. Para a gente entender melhor isso, eu vou usar um exemplo bem prático e comum para todos. Imaginem que existe uma tabela de jogos e que São Paulo e Palmeiras, por exemplo, jogaram. No primeiro jogo, São Paulo fez 3, Palmeiras fez 2. No segundo jogo, São Paulo fez 0, Palmeiras fez 0. Se eu for transformar isso daqui numa matriz, é a coisa mais simples do mundo. Observe aqui embaixo. 3-2, 3-2, 0-0, 0-0. Muito simples. Bom, isso daqui foi organizado, né, e foi disposto em linhas e colunas. Vocês podem observar que eu marquei aqui de azul, ó. Linha 1, linha 2, por exemplo. Coluna 1, coluna 2. Tudo bem? Isso é uma matriz. Só que vocês precisam aprender como construir uma matriz, né? Para isso, a gente vai usar esse métodozinho aqui, que é o de uma matriz genérica, tá? Isso é para explicar o conceito de produção, como que você faz uma matriz. Bom, a matriz genérica, então, vai servir para eu identificar as posições, tá? Faço uma matriz genérica e identifico as posições em que os números vão estar dispostos na minha matriz. Uma coisa muito importante é que toda matriz tem parênteses como notação. O que significa isso? A matriz não fica dentro de colchetes, a matriz não fica dentro de chaves. A matriz fica dentro de parênteses. Ok? Esse é o primeiro ponto. Vamos lá então. Bom, para eu montar uma matriz genérica, o que eu preciso fazer? Eu vou escrever de letra maiúscula, né, o nome da minha matriz. Aqui no caso da minha matriz genérica, né, uma matriz base, só para vocês aprenderem a trabalhar com isso, eu vou chamar de A. Azão, letra maiúscula. E aí aqui no meu pé, eu preciso colocar a quantidade de linhas e colunas que eu preciso para montar a minha matriz genérica. Nesse caso aqui, eu vou colocar então, no lugar desse primeiro asterisco, 3. E no lugar desse asterisco, 2. Tá bom? Mas é aqui no pezinho que vocês colocam. O 3 vem aqui, o 2 vem aqui. Certo? Bom, presta atenção numa coisa. Esse primeiro númerozinho aqui identifica a quantidade de linhas que deve ter na minha matriz. Esse segundo númerozinho identifica a quantidade de colunas que deve haver na minha matriz. Lembrem-se, linha são os traços na horizontal. Coluna são os traços na vertical. Tá bom? Bom, se eu analisar a quantidade de linhas e colunas que eu for ter, né, eu vou saber que multiplicando 3 por 2 dá 6. Então, quantos elementos eu tenho que ter nessa minha matriz genérica, que vai ser formada aqui dentro? Eu tenho que ter 6 elementos. Observem o que eu vou fazer agora. Eu não preciso de 3 linhas? 1, 2, 3. Não preciso de 2 colunas? 1, 2 colunas. E em cada lugar onde essas linhas se cruzam
vai ter que ter uma informação. Aqui se cruza, 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 aqui se cruza. 1, 2, 3, 4, 5. São 6 pontos de cruzamento. Eu não falei que essa matriz ia ter 6 elementos? 3 vezes 2 é 6. Pois bem, como eu usei para o nome da minha matriz uma letra maiúscula, para os elementos da minha matriz eu vou usar sempre uma letra minúscula. Então eu vou chamar a minha matriz de Azinho, 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 Azinho. Ok? 6 pontos, 6 elementos dentro aqui da minha matriz. O que eu vou considerar agora? Primeiro, né, eu vou colocar a quantidade, aliás, o posicionamento onde estão esses meus elementos, identificando primeiro a linha, depois a coluna. Então, qual linha que está esse azinho? Linha 1, né? Aqui, ó. Linha 1, linha 2, linha 3. Coluna 1, coluna 2. Identifica o seguinte. Primeiro eu vou falar em qual linha tá. Em qual linha tá esse azinho? Linha 1. Bota um aqui embaixo. Em qual coluna tá? Coluna 1. Bota um aqui do lado. Esse segundo elemento, em qual linha ela está? Linha 1. Em qual coluna ela está? Coluna 2. Esse outro elemento, em qual linha ele está? Linha 2. Em qual coluna? Coluna 1. Esse elemento, em qual linha? Linha 2. Qual coluna? Coluna 2. Esse elemento aqui está em qual linha? Linha 3. E coluna 1. E esse outro elemento está em qual linha? Linha 3. E qual coluna? Coluna 2. Daqui é um 32, tá feio, mas é um 32. Bom, isso é muito importante vocês entenderem para não se confundirem, tá? Primeiro número que vai é um número referente à linha, tá? O primeiro número que aparece é referente à linha. O segundo número é referente à coluna, tá? Deixa eu passar uma outra instrução aqui para vocês escrever aqui embaixo, que na matemática, como que nós chamamos isso? Ó, vou transformar isso daqui numa representação. Observem aqui. O meu A, então, vai ser igual a Azinho. O primeiro elemento, que é o de linha, eu vou chamar de I. O segundo elemento, que significa, né, que representa a coluna, eu vou chamar de J. Tá bom? Então, é basicamente isso daqui, ó. O I vai ser usado para representar as linhas e o J para representar as colunas. Isso vocês também não podem esquecer, tá? Se for necessário, escreve no caderno.